Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, sou professor de Biologia. Turma, a aula de hoje nós vamos resolver questões da aula de carboidratos. Se você está caindo aqui de paraquedas, eu já fiz a aula sobre carboidratos, que é essa que está aqui na tela, e agora vamos resolver questões do Enem e também questões do vestibular. Então, sem mais enrolação, a primeira questão já está na tela, acompanhe comigo na leitura. Questão Enem 2014. Meios de cultura são utilizados como fonte de nutrientes para o crescimento de micro-organismos em laboratório. Pesquisadores brasileiros avaliaram a viabilidade da produção do ácido lático pela bactéria Leuconostoc mesenteroides, utilizada na composição do meio de cultura, um substrato à base de material obtido do aproveitamento de excedentes da agroindústria tropical local do caju. Os resultados obtidos mostraram que o meio de cultura enriquecido com xarope de caju propiciou um crescimento adequado desta bactéria. O carboidrato presente no xarope de caju que auxiliou o crescimento bacteriano foi a... Então aqui, turma, nós temos basicamente uma questão em que bactérias foram alimentadas com um xarope de caju e o Enem já está falando que esse xarope, a composição dele é um carboidrato. Agora o Enem quer saber que tipo de carboidrato o xarope de caju contém e que foi utilizado para alimentar as bactérias. Antes de resolver a questão, vamos fazer uma revisão básica de carboidratos. Carboidrato é sinônimo de açúcar ou também pode ser chamado de glicídio. Os carboidratos eles podem ser divididos em monossacarídeos, que é a forma mais simples de um monossacarídeo, como por exemplo a frutose, a glicose, e os carboidratos também podem ser divididos em oligossacarídeos, que é a forma um pouco mais complexa do carboidrato. Os oligossacarídeos é quando a gente junta dois monossacarídeos ou mais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma glicose mais uma glicose, eu tenho um oligossacarídeo do tipo disacarídeo, também chamado de maltose. Eu posso juntar uma glicose mais uma frutose, eu tenho oligossacarídeo, disacarídeo, tá? Então, monossacarídeo é um açúcar só, oligos são poucos, e a outra classificação dos carboidratos são os polissacarídeos. Poli do grego significa numeroso. Só que, pessoal, os polissacarídeos, eles podem ser açúcares chamados de estruturais ou açúcares de reserva. Geralmente, nos seres humanos, os polissacarídeos de reserva estão na forma de glicogênio, ou seja, várias moléculas de glicose unidas juntas, que ficam armazenadas principalmente no fígado e nas células musculares. Mas você tem que concordar comigo que, nesse exemplo, as bactérias, elas têm que crescer e elas estão utilizando o carboidrato do xarope de caju. Mas veja, apesar de existir os polissacarídeos e oligossacarídeos, esse tipo de açúcar ele não é utilizado para síntese de energia, para síntese de ATP. Em outras palavras, nós, assim como as bactérias e os demais seres vivos, tem que pegar um açúcar mais complexo e quebrar esse açúcar no açúcar mais simples. E qual é a classificação dos açúcares mais simples? São os monossacarídeos. E dentre os monossacarídeos está, por exemplo, a glicose, a frutose, a galactose. Portanto, o carboidrato presente no xarope de caju que auxiliou no crescimento dessa bactéria foi a celulose. Celulose não, porque celulose é um açúcar do tipo polissacarídeo, é um estrutural. Foi a glicose? Sim, o nosso gabarito é glicose, porque glicose é o açúcar na forma de monossacarídeo, que é o açúcar mais simples. Foi a maltose? Turma, a maltose é um oligossacarídeo, quando a gente junta glicose mais glicose. Então não pode ser. A lactose? Turma, a lactose também é um oligossacarídeo. É a junção de uma glicose mais uma galactose. Foi uma ribose? Não. Ribose é uma pentose, é um açúcar que está presente no RNA. Portanto, só sobra para nós a letra B mesmo, é a glicose. Glicose é a forma de açúcar, de carboidrato mais simples que os organismos utilizam para produzir sua energia e também para crescer, como foi o exemplo dessa questão do Enem 2014. Se quiser acompanhar o conteúdo da aula, eu vou deixar o link aqui na descrição para você aprender tudo sobre carboidratos, fechou? Vamos para a próxima questão do Enem. Próxima questão, os glicídios são as principais fontes de energia diária para os seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos, o que eu acabei de explicar na questão anterior, de acordo com o tamanho da molécula, sabendo que mono é o mais simples e o polissacarídeo são os mais complexos. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Turma, polímero é uma molécula que ela é repetida, ou seja, várias moléculas de glicose repetida formam polissacarídeo. Quais são os átomos que formam a molécula de açúcar? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio,
a celulose, o amido e a quitina. Quais são as funções atribuídas a essas moléculas respectivamente? Ou seja, na ordem, qual a função do glicogênio, da celulose, do amido e da quitina? Pessoal, o glicogênio é um polissacarídeo, ou seja, são várias moléculas de carboidratos unidas e ela está no nosso corpo principalmente como uma forma de reserva. Reserva para quê, professor? Reserva para que o nosso corpo possa obter energia sem necessariamente estar se alimentando toda hora. Por exemplo, se você acabou de jantar, mas pede uma pizza, essa quantidade de açúcar que você vai adquirir da pizza, você não está precisando dela nesse momento porque você já jantou. Então o que é que seu corpo pensa? Rapaz, esse menino, essa menina, ele pode ficar um período de tempo muito longo sem se alimentar. Então eu vou pegar esse açúcar da pizza e vou armazenar no meu corpo. Armazenar sobre a forma de quê? Sobre a forma de glicogênio. Portanto, o glicogênio que fica armazenado no fígado e principalmente nos músculos é um açúcar, um carboidrato, é um polissacarídeo que tem como função reserva. Fechou? Então aqui a gente já elimina a letra A, que é função estrutural, e a letra D, que é função estrutural. Matamos o glicogênio. Já a celulose é também um polissacarídeo. A gente viu tudo isso na aula, eu vou deixar o link na descrição, tá? A celulose também é um polissacarídeo que está presente nos vegetais, na parede celular dos vegetais. Ou seja, se você tem uma célula vegetal que ela é quadradinha, aqui está a membrana plasmática, aqui está o núcleo da célula, por exemplo, só que recobrindo a membrana plasmática tem uma camada grossa de açúcar do tipo celulose, que é um polissacarídeo que serve para dar resistência às plantas. Por isso que você bate na madeira e a madeira é dura, porque ela tem muita celulose. Portanto, a celulose é um polissacarídeo, é um açúcar que tem como função reserva? Não, a celulose é diferente. A função da celulose é uma função estrutural, porque vai formar a estrutura da parede celular das células. Fechou? Então, nós temos agora reserva, eu já cancelo aqui, e só sobrou agora essa daqui que é estrutural, essa que é estrutural e essa que é reserva eu cancelo também. Vamos para o próximo. O amido. O que é o amido? O amido, ele também participa nas células vegetais, que é a forma que as células vegetais têm de armazenar energia. Assim como o glicogênio é a nossa forma de armazenar glicose, armazenar energia, nas células vegetais, elas não armazenam na forma de glicogênio, mas sim na forma de amido. Então essa célula, por exemplo, faz muita fotossíntese e guarda, reservas na forma de amido. Reserva de quê, professor? De açúcar, de carboidrato, tá? Portanto, o amido é uma forma de reserva. Desse modo, só vai sobrar para nós a alternativa da letra C. Mas vamos continuar a leitura, Quitina. Quitina é um açúcar também, é um carboidrato, é um polissacarídeo que está presente nos fungos e também nos animais. Para que serve a quitina? É para armazenar? Não. A quitina ela tem uma função semelhante à parede celular dos vegetais, ou seja, a quitina nos insetos, por exemplo, forma o exoesqueleto. Já pisou numa barata? Ela não é dura? Não faz um crack quando a gente mata uma barata? Mata. Por que essa zoada acontece? Porque a gente está quebrando os carboidratos de quitina. Portanto, quitina ela funciona também como uma molécula estrutural. Desse modo, o nosso gabarito dessa questão é letra C. Vamos para a próxima questão, sem enrolação. Questão Unifor, Ceará. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração. Essa substância de reserva é encontrada na forma de quê? Agora ficou fácil, que eu já cantei a bola na questão anterior. As fibras musculares, pessoal, ou seja, se é fibra muscular, a gente está falando de um ser vivo, de um animal qualquer. Essas fibras musculares armazenam açúcar porque pode ser estratégico. Você se alimenta, você guarda aquele açúcar que você não vai utilizar na forma de polissacarídeo nos músculos e no fígado, como eu falei anteriormente. Como é o nome da molécula que serve para armazenar energia? Como é o nome da molécula de carboidrato que fica armazenada na forma de energia? É o amido. Amido é armazenamento, mas não é das células musculares. Amido é a forma de armazenamento das células vegetais, portanto não é amido. É a glicose. Glicose é um monossacarídeo, não é uma forma de reserva, mas sim é a forma útil para ser usada rapidamente. Se a glicose está dentro da célula, a célula pega essa glicose e quebra em energia, tá? Vou deixar o link também na descrição, a aula sobre respiração celular, que fala sobre esse processo de produção de energia através da quebra da molécula de glicose. É a maltose. Maltose é um oligosacarídeo. Por exemplo, a maltose é a junção de uma glicose mais uma glicose. É a sacarose. Sacarose também é um oligosacarídeo. É a junção de uma glicose mais uma frutose. Só sobra para nós a alternativa da letra E, que é o glicogênio. Pessoal, glicogênio é a forma de armazenamento de açúcar do nosso corpo. Ele fica armazenado nas células do fígado e também nas células musculares que são chamadas de fibras musculares. Questão tranquila, fechou? Próxima questão. Na composição química das células, um constituinte de extrema importância são os glicídios, também chamados de açúcares ou carboidratos. Analise as proposições com relação a estas moléculas. Proposição de número 1. Algumas são a fonte primária de energia para as células e outras atuam como
como reserva dessa energia. Tá verdade? Alguns carboidratos são uma fonte primária de energia? Sim. Exemplo de fonte primária é a glicose. Outro exemplo, frutose, tá? Então, essa molécula na célula, ela é utilizada primeiro. É o açúcar mais utilizado, a glicose. Agora, o açúcar que não está sendo utilizado no momento, ele fica armazenado. Armazenado na forma de polissacarídeo e na forma de glicogênio. Portanto, outros açúcares atuam como reserva? Sim. Então, a nossa proposição de número 1 está certa. Já dá para eliminar alguma? Dá. Dá para eliminar a letra C. 2. Alguns glicídios são importantes para a formação dos ácidos nucleicos. Certo ou errado? Correto, pessoal. O que são os ácidos nucleicos? É o DNA e o RNA. No DNA, nós temos um açúcar chamado pentose, classificado como desoxirribose. No RNA, nós temos um açúcar que é uma pentose, classificada como ribose. Portanto, os açúcares participam também da formação dos ácidos nucleicos. 3. Como exemplo dessas moléculas, pode citar a glicose, o amido, o glicogênio e a celulose. Certinho, pessoal? A glicose é o açúcar mais simples que o nosso corpo utiliza primeiro. O amido é o açúcar na forma de reserva das células vegetais. O glicogênio é o açúcar na forma de reserva nas células animais. E a celulose é o açúcar na forma de estrutura para proteger as células vegetais. Portanto, 1, 2, 3 está correta. Então já elimina a letra B, sobra agora a letra A, elimina a letra D e sobra a letra E. Se essa daqui estiver certa, todas estão corretas. Além de função energética, elas podem ter papel estrutural em algumas células. Correto também, pessoal. Como eu falei, o exemplo da celulose. Se você bate na madeira, a madeira é dura porque tem açúcar do tipo celulose funcionando como uma função estrutural. Portanto, todas as alternativas estão corretas. Próxima questão sobre carboidratos. As principais reservas de energia dos mamíferos são, em primeiro lugar, as gorduras e, em segundo lugar, um tipo de açúcar chamado de glicogênio. O glicogênio, porém, tem uma vantagem para o organismo em relação às gorduras. Essa vantagem está associada ao fato do glicogênio apresentar no organismo maior capacidade de... Pessoal, qual a diferença de um açúcar para uma gordura? Veja só, uma gordura é um lipídio. Lipídio tem a característica de ser uma molécula apolar, ou seja, não dissolve em água. Se você pegar um grão de açúcar e colocar num copo d'água, em alguns minutos após você mexer, ele vai desaparecer. Se você pegar uma gota de óleo e colocar em um copo d'água, você pode mexer como for, que aquela gota de óleo estará visível, porque o lipídio, que é a gordura, não vai se dissolver na água, porque lipídio é uma molécula apolar, enquanto a água é uma molécula polar, tem polaridade parcial. Fechou? Dito isso, olha esse slide que eu retirei do meu slide da aula sobre carboidratos, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Veja só, nós temos uma molécula de glicose, uma molécula que tem 6 carbonos, e essa molécula de glicose será unida com outra molécula de glicose. Uma molécula de glicose é chamada de monossacarídeo. Outra molécula de glicose também é chamada de monossacarídeo. A partir do momento que a gente combina essas duas moléculas de glicose, eu vou formar uma molécula de maltose. Agora não tenho mais uma molécula só, eu tenho duas. Portanto, não é mais um monossacarídeo, mas sim um oligosacarídeo do tipo disacarídeo. Se fosse 3 moléculas, seria um trissacarídeo. E assim sucessivamente. Quando a gente passa de 20 moléculas combinadas, eu já chamo de polissacarídeo e não mais de oligosacarídeo. Fechou? Agora eu não quero que você preste atenção nisso. Eu quero que você preste atenção na seguinte coisa. Quando eu juntei essas duas moléculas de monossacarídeos, o que foi que aconteceu? Eu liberei uma molécula de água e formei a maltose, ou seja, foi uma síntese, uma produção, retirando água. Esse processo é chamado de síntese por desidratação. É assim que a gente forma os monossacarídeos e os polissacarídeos. Essa ligação é chamada de ligação glicosídica. Fechou? Agora olha que interessante. Se eu retirei água para formar uma molécula de maltose, que é um oligosacarídeo com duas glicoses, se eu adicionar água na reação, o que é que vai acontecer? Bom, se eu retirei água para formar a molécula, se eu adicionar água, essa molécula ela vai quebrar e voltar a ser glicose com glicose. Portanto, quando eu separo, quebro monossacarídeos, esse tipo de reação é chamada de reação de hidrólise. Portanto, a vantagem do açúcar de ser utilizado como nossa fonte de energia é que esse açúcar, como por exemplo o glicogênio, ele tem a capacidade de sofrer o quê? Sofrer hidrólise, ou seja, quebra a partir da molécula de água. Espero que a explicação tenha ficado evidente para você. Se você não entendeu, clica no link aqui na descrição e vai assistir a aula completa sobre carboidrato aqui no YouTube de graça. Fechou? Vamos para a próxima questão. Nossa dieta é bastante equilibrada em termos de proteínas, carboidratos e gorduras, mas deixa a desejar em micronutrientes e vitaminas. O brasileiro consome 400 mg de cálcio por dia, quando a recomendação internacional é de
1.200 miligramas. É um problema cultural, mais do que socioeconômico, já que os mais abastados da classe A e B ingerem cerca da metade de cálcio que deveriam, ou seja, pessoas que têm condição financeira para comer bem, mesmo assim ingerem pouca quantidade de cálcio. A glicose e a sacarose são carboidratos que, pela decomposição térmica total, produzem o quê? E aqui nós temos metano, água, carboidrato, monóxido, gás carbônico, enfim. O que a questão quer saber? Ela quer saber basicamente quais são os átomos que compõem os carboidratos. Se você clicar no link da descrição, você vai ser direcionado para a minha aula sobre carboidratos e eu explico isso no primeiro minuto. Turma, carboidrato. Carboidrato, pelo nome, é composto de quê? Carbo, logo tem carbono. Hidrato lembra o quê? Água. Água, qual é a composição química da água? H2O. Ou seja, a água tem hidrogênio e oxigênio. Portanto, os carboidratos é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual é a alternativa que traz isso? Carbono e os gases, hidrogênio e oxigênio. Portanto, a nossa resposta é letra C. Veja, uma questão que para quem não estudou fica difícil, mas para você que estudou e que vai assistir a minha aula no link da descrição vai ficar muito fácil, tá? Não pode perder uma questão desse tipo. Fechou? Próxima questão sobre carboidratos. Durante a caminhada dos escoteiros, o gasto energético foi grande. Estavam avisados de que o passeio seria cansativo. Por isso, muitos levaram barrinhas de cereais, mas alguns não tinham levado nada e precisaram utilizar suas próprias reservas de energia. Essa reserva está armazenada no seu organismo na forma de, para quem assistiu a aula completa, fica simples, né, turma? Pessoal, qual o nome da molécula de açúcar que está armazenada no nosso corpo na forma de reserva? É a glicoproteína? Não, glicoproteína é um açúcar que está presente na superfície das células. Aqui tem uma célula, por exemplo, ó, e na superfície tem açúcares, glicoproteínas. Inclusive, são esses açúcares, essas glicoproteínas que vão direcionar o nosso sangue para o tipo A, sangue tipo B, tipo AB ou sangue tipo O. Também tem o link na descrição na aula completa que eu explico isso, tá? Vitamina? Não. Como é que o açúcar fica armazenado no corpo? Na forma de água? Também não. Geralmente os alunos ficam em dúvida entre proteínas e glicogênio. Turma, proteína tem muito nitrogênio. Na questão anterior a gente viu que a composição das moléculas de água, das moléculas de carboidrato é carbono, hidrogênio e oxigênio. Portanto, a proteína ela não pode ser. Só sobra para nós o glicogênio. E você já está cansado de saber de que glicogênio é a forma de açúcar de reserva. Nosso corpo, o glicogênio, fica armazenado nas células musculares e nas células do fígado. Também questão muito tranquila para quem estudou. Vou deixar o link aqui na descrição. Próxima questão sobre carboidratos. O amido, um carboidrato presente em grande quantidade na farinha, é a principal forma de armazenamento de energia das plantas. Amido é energia das plantas, ocorrendo principalmente nas raízes, frutos e sementes. Você que come batata doce, esse doce vem da onde? Vem do amido, tá? Fica na forma de armazenamento nas raízes. Batatinha, macaxeira, tudo isso é amido, é a forma de armazenamento de açúcar dos vegetais. Nos mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao amido é. Se a reserva dos vegetais é o amido, qual o nome da reserva de açúcar dos mamíferos, dos animais? Pela questão passada ficou tranquilo também, né, pessoal? Vamos lá, a letra A, são os lipídios. Não, lipídio é gordura, turma, tá? Acumulados em tecido adiposo, a gente cancela. B, são os triglicérides. Triglicérides também são lipídios armazenados no sangue, então também cancela. É o glicogênio, encontrado no fígado e nos músculos? Aqui é a nossa resposta, que é o glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo de reserva. É a glicose? Não, a glicose é um monossacarídeo, é o açúcar utilizado de imediato. E é o ATP? Não, o ATP é a energia que será formada depois da quebra da molécula de glicose. Eu tirei essa imagem do meu slide também da aula, vou deixar o link na descrição, quando eu falei que os polissacarídeos, eles podem ter função de reserva, como reserva ou também de armazenamento. Nos vegetais, a reserva é chamada de amido. Olha o que a questão trouxe, o amido. Já nos animais, a reserva é chamada de glicogênio, que fica no fígado e nos músculos. Olha aqui, glicogênio encontrado no fígado e nos músculos. Assiste a aula completa que você não vai errar uma questão, isso eu tenho certeza. Próxima questão. A celulose é um carboidrato, um polissacarídeo de origem vegetal e com função estrutural. É um componente presente em todos os alimentos de origem vegetal. Os seres humanos não são capazes de digerir fibras de celulose, porém elas são importantíssimas. Veja só, a celulose é um polissacarídeo, lembra da questão passada? Ó, celulose ela faz parte do polissacarídeo também, só que a celulose ela não é digerida no nosso corpo. Um exemplo de celulose é a nossa porta de madeira. Ela é dura porque a celulose protege as células vegetais. Mas nosso corpo não consegue digerir a celulose. Então, para que é importante comer fibra, por exemplo? Porque quando o nutricionista recomenda que você coma fibra, significa dizer que você tem que comer mais celulose. Apesar da celulose não ser digerida pelo nosso corpo, ela é importante porque a celulose tem uma propriedade fundamental chamada de propriedade higroscópica. Ou seja, ela possui a capacidade de atrair moléculas de água. Portanto, pessoal, se
celulose, a formação das fezes. Tem muita celulose, significa dizer que essas fezes vai atrair mais água. Para quê? Para que essas fezes não fiquem duras, elas fiquem com formato mais pastoso e evitar doenças como, por exemplo, hemorroidas. Fechou? Vamos procurar se tem alguma questão nesse sentido. Letra A, fornece energia para o corpo? Não, celulose não fornece energia. Quem fornece energia é o carboidrato na forma de glicose, que é o monossacarídeo. Letra B, formam estruturas esqueléticas importantes? Não. Quem forma a estrutura esquelética importante é um carboidrato chamado de quitina, encontrado nos insetos, por exemplo. São fontes de vitaminas? Não. Vitaminas e açúcar são coisas totalmente diferentes. D, facilita a formação e a eliminação de fezes? Aqui é o nosso gabarito. Fechou? São importantes para o crescimento? Não, porque a gente não digere celulose, então ela vai passar lisa, apenas removendo água e formando fezes mais pastosas. Link para a aula completa na descrição. Próxima questão. O cuscuz ou ao cuscuz nasceu na África setentrional. Inicialmente feito pelos mouros com arroz ou sogro, o prato se espalhou pelo mundo no século XVI, sendo feito com milho americano. No Brasil, a iguaria foi trazida pelos portugueses na fase colonial. Estava presente apenas nas mesas das famílias mais pobres e era a base da alimentação dos negros. Em São Paulo e Minas Gerais, o prato se transformou em uma refeição mais substancial, recheado com camarão, peixe, frango, molho, tomate, enfim. No Nordeste, a massa de milho feita com fubá e temperada com sal, cozida no vapor e umedecida com leite de coco ou com ou sem açúcar. Cuscuz que é bom demais, né, pessoal? Aqui no Nordeste a gente come cuscuz com feijão, carne, cuscuz com leite em pó, cuscuz com tudo, combina com tudo. Assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Delícia culinária da nossa terra, o cuscuz feito de milho é rico em, letra A, amido. E aqui já está o nosso gabarito, pessoal. Não tem nem o que enrolar. Sabe por quê? Porque o cuscuz é um vegetal. E a forma com que os vegetais armazenam carboidrato é na forma de amido. Diferentemente dos animais, que é na forma de glicogênio. Lembra da batata doce? A batata doce também é doce. E aquele armazenamento de açúcar é na forma de amido. Portanto, você tem que lembrar da seguinte coisa. É vegetal? Então armazena na forma de amido. É animal? Armazena na forma de glicogênio. Tanto o amido quanto o glicogênio são açúcares da forma de reserva. Beleza? Próxima questão. Nas Olimpíadas de Pequim, atletas brasileiros competiram e trouxeram medalhas para o nosso país. Para realizar atividades físicas dessa natureza, os atletas gastam muita energia. Assim, antes das competições, os atletas devem consumir preferencialmente alimentos ricos em quê? Pessoal, antes de correr, antes de competir, é importante comer aquela feijoada? Não, porque feijoada é muito pesado, não é assim que a gente diz? Por que é pesado? Porque tem muita carne. Carne é rica em proteína, tá? É importante comer também aquela batata frita? Não também, porque a batata frita, apesar de ter muito açúcar na forma de amido da batata, ela é feita sobre o óleo. E o óleo é lipídio. Daqui que quebra o lipídio para transformar essa gordura em energia vai demorar também. Então é importante que a gente consuma açúcar na forma mais simples possível, para que esse açúcar possa ser convertido em energia mais rapidamente. Qual é o nome do açúcar mais simples que a gente tem? Sais minerais? Não. Proteínas, que são carnes? Não. Os açúcares são carboidratos, tá? Então lipídios a gente cancela e vitamina também. Próxima questão. E já acabou as questões sobre carboidratos. Vocês estavam empolgando. Pessoal, então chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou dessa aula de resolução de questões, eu peço que você clique no gostei e envie essa aula para um amigo ou uma colega que está estudando também, fechou? Eu recomendo bastante que você assista a aula, olha aqui, ó. Essa aula sobre carboidratos, assim como a aula de água, aula de lipídio, proteína, enzima, tem tudo aqui para você, tá? Tô gravando aos poucos, mas eu recomendo que assista a aula de carboidratos e resolva essas questões novamente. Você vai ver que você não vai errar uma. Eu duvido que você erre uma questão assistindo essa aula, fechou? Então, no mais, pessoal, se cuida, bons estudos e um abraço. Tchau, tchau.